Jesus disse que a fé poderia fazer qualquer coisa. Confie em Deus e você não será decepcionado. As pessoas podem te decepcionar, mas Deus nunca o fará. Sua ajuda pode chegar tarde, mas ela virá. Ele quer que sejamos livres, não em nossos corpos, que ainda podem estar aprisionados, mas em nossos espíritos, como uma águia voando. É isso que Ele quer para nós, impulsionados por um louvor profundo. Imagine a imagem que Jesus pintou sobre a oração. Uma viúva idosa sozinha e assediada por inimigos. Ela é a igreja, não um gigante, mas uma figura frágil sem ninguém para lutar por ela, pedindo justiça a um juiz. Isso mostra a igreja como Deus a fez, fraca, então ela deve depender de algo maior do que ela mesma. Os primeiros cristãos lançados aos leões não tinham defesa contra a força de Roma, mas seus espíritos estavam livres. É nos nossos momentos mais fracos que realmente dependemos de Deus, é quando nossa fé se mostra. Pense nisso quando você falhar ou cair em pecado, você pode acreditar que é porque é fraco, mas é sua força que o derrota. Se você fosse realmente fraco, dependeria de Deus, pediria sua ajuda e venceria. Os fracos sabem como louvar a Deus, os fortes se elogiam. Imagine um hospital e um homem muito fraco para falar. Ele não culpa ou julga ninguém. Somente quando ele está bem de novo é que ele começa a apontar o dedo e criticar seus médicos, enfermeiros e família. A força leva ao julgamento, a fraqueza leva ao silêncio e à dependência. Você é forte. Lembre-se do que as Escrituras dizem em 2 Coríntios 12:9. E a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nos torna fracos para que dependamos dele. Quando você está discutindo e brigando, está mostrando sua força, é quando Satanás encontra facilidade para tentá-lo, é assim que Eva caiu. Nossa própria força nos expõe em nossa fraqueza, a força de Deus emerge. Existem 3 tipos de crentes no mundo, pense em qual você pode ser. O primeiro tipo confia profundamente em sua própria força, conhece as Escrituras, ora, jejua ou simplesmente tem personalidades fortes, mas sua autoconfiança os impede de fazer algo que realmente dure para Deus. O segundo tipo falta confiança em si mesmos e também não confia no poder de Deus, vêem suas próprias falhas e se consideram indignos e incapazes. Também duvidam que Deus possa trabalhar através deles, essa descrença os torna inúteis para os propósitos de Deus. O terceiro tipo, o tipo que realmente importa para Deus, são aqueles que conhecem seus próprios limites, mas confiam completamente em Deus. Eles dizem, e não temos força, não temos sabedoria, mas confiamos em Ti, Senhor. Não sabemos o que fazer, mas acreditamos que nos conduzirá. Não é suficiente apenas saber que você é fraco, você deve ter fé. A fé é necessária para agradar a Deus. A mera admissão de falhas sem fé não é humildade, é incredulidade. Jesus, o mais humilde de todos, nunca duvidou do poder de Deus. Muitas vezes somos assim quando enfrentamos desafios, como se estivéssemos presos dentro de uma prisão mental. No início, tentamos resolver nossos problemas sozinhos, esquecendo de orar. É apenas quando falhamos que nos voltamos para Deus, mas aqui está algo importante. Agradecer a Deus abre caminho para Ele nos livrar. Quando você está em apuros e precisa da ajuda de Deus, comece louvando. Este ato de ação de graças não apenas honra a Deus, mas também abre o caminho para Ele trazer libertação para a sua vida. Por que Deus permite que Satanás atormente seus filhos? Deus poderia destruir Satanás em um momento, mas Ele não o faz. Ele usa esses julgamentos como o fogo usa o calor para purificar o ouro. As dificuldades que Satanás traz podem fortalecer nossa fé, mas somente se as respondermos corretamente. A melhor resposta é continuar louvando, dizer, Senhor, não vou reclamar. Enfrento problemas, mas ainda acredito que você reina. Satanás perdeu, meus pecados se foram, meu passado foi esquecido. Estou a caminho do céu, Jesus é meu Senhor, e você faz tudo funcionar para o meu bem. Permanecer agradecido e cheio de louvor em todas as situações nos muda. Louvor, não queixas, mostra uma fé verdadeira. A fé fechou as bocas dos leões, venceu inimigos e trouxe os mortos de volta à vida.
Nossa fé se mostra em nosso louvor. A oração sozinha não nos tira de situações difíceis. A oração importa, mas também aprender a louvar. Oramos até nos sentirmos certos, até que o Espírito Santo nos diga que nossa oração foi ouvida. Então, louvamos e agradecemos a Deus, acreditando que nosso pedido foi atendido, como Jesus disse, e quando você ora, acredite que recebeu. Isso pode ser difícil no início, mas continue orando até que sua fé esteja firme. Mesmo que não possamos ver a resposta ainda, louvamos a Deus. Isso nos prepara para o resgate dele. Quando temos certeza, paramos de pedir e começamos a agradecer. Essa mudança marca uma fé verdadeira e abre o caminho para a ajuda de Deus. Deus cuida de nós, mesmo quando a vida é difícil. Dor e confusão são parte da vida, mas são destinadas a nos tornar mais fortes. Ao contrário de Deus, que quer o melhor para nós, o diabo tem como objetivo nos destruir. Jesus nos mostrou duas coisas claramente: a vasta bondade de Deus, nosso Pai, e o mal escuro do diabo, que mente e nos aprisiona. O diabo busca nos escravizar. Jesus veio para nos libertar. Ele prometeu transformar nosso luto em alegria, nosso desespero em celebração. Lembre-se de que a tristeza e a depressão não são enviadas por Deus, são ferramentas que o diabo usa para nos derrubar. Levante-se contra isso, diga em alto e bom som: em nome de Jesus, eu resisto a você, Satanás, você não pode me derrubar. Estou unido a Cristo, e seu sangue lavou meu passado, você não pode me culpar mais. Rejeite a escuridão com essas palavras e reivindique sua liberdade do domínio do diabo. Jesus promete nos transformar, trocando o peso da depressão por uma roupa de louvor brilhante. Isso não é apenas uma ideia reconfortante, é uma verdade profunda. Deus não quer que sejamos sobrecarregados pela tristeza ou desespero. Quando esses sentimentos surgem, devemos nos livrar deles com sua ajuda. Qualquer pessoa que afirme permanecer em Cristo deve viver como ele viveu. Considere Jesus, ele nunca foi abatido ou desanimado. Todos os dias, ele escolhia pegar sua cruz, comprometido totalmente com a vontade de seu Pai. Ao seguir esse caminho, também podemos encontrar renovação contínua, vivendo vidas preenchidas não com tristeza, mas com louvor e alegria. O louvor pode ser silencioso, mas também pode ser alto e alegre. A Bíblia nos diz para fazer um barulho alegre ao Senhor, recebendo tanto a meditação quieta quanto a celebração animada. Considere como os fãs rugem quando seu time vence. Não deveríamos ser ainda mais entusiasmados em nossas celebrações das vitórias de Jesus, seu perdão, sua derrota do diabo, sua vitória na cruz e seu glorioso retorno? Isso não é apenas um jogo, é o triunfo final que muda para sempre nossas vidas. As pessoas frequentemente parecem sérias e infelizes na presença de Deus, mas Jesus adorava ouvir louvores, especialmente de crianças. Como as Escrituras dizem, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos preparaste um louvor. Isso nos mostra que o louvor pode silenciar nossos inimigos. No entanto, muitos não conseguem silenciar a influência do diabo porque não louvam a Deus. O diabo odeia louvor, isso enfraquece seu domínio sobre lares, vidas e igrejas. Ele próspera quando as pessoas estão infelizes, reclamando e derrotadas, permitindo que ele governe. Mas Satanás não pode suportar lugares cheios de louvor honesto e alegre. Ele foi expulso do céu, onde os anjos constantemente louvam, o que era insuportável para ele. Da mesma forma, ele evita qualquer igreja, lar ou coração cheio de louvor. Jesus sentia paz quando ouvia crianças louvando a Deus em alta voz. Isso lembrava do céu, onde havia ouvido os louvores estrondosos dos anjos pela eternidade. Na terra, em Nazaré, ele enfrentou muitos murmúrios e infelicidades, o que o entristeceu. No entanto, testemunhar o louvor alegre das crianças trouxe um pedaço do céu de volta para ele. No entanto, os líderes religiosos não conseguiam entender esse louvor vibrante, mostrando que se alinhavam mais com as preferências do diabo do que com a alegria divina. Pense em sua própria vida. Você deixou a reclamação governar ou abriu espaço para o louvor que pode expulsar o diabo? Quando você olha para o cristianismo hoje, vê o trabalho do diabo.
Ele usa duas estratégias principais. Primeiro, ele silencia os gritos de louvor em lares, igrejas e na vida individual, onde o louvor está ausente, sua influência cresce. Em segundo lugar, ele corrompe onde o louvor existe, infundindo com insinceridade. As pessoas podem gritar louvores, mas seus corações e suas vidas não correspondem às suas palavras. Em algumas igrejas, o louvor está totalmente ausente. Em outras, não passa de um hábito dominical, não um verdadeiro ato de fé. Satanás ganha nos dois lugares. Deus quer igrejas, lares e pessoas que expulsem Satanás com louvor honesto e forte, louvor que seja alto, mas vazio, sem o apoio de uma vida santa e um coração verdadeiro, é impotente, mas o louvor que vem de um compromisso profundo com Deus é poderoso. Mesmo que o louvor misturado com pecado seja fraco, o verdadeiro louvor, sincero e profundo, pode expulsar Satanás para sempre.